Olá pessoal, vou fazer um vídeo mais curto hoje, como introdução à Ásia, só para nós termos alguma noção de sua geografia, pontos básicos, né? Agora o Cesare Cantulli já vai entrar nos aspectos básicos geográficos da Ásia, para depois passar para Israel, Egito. Então nós vamos ter um primeiro contato com essas civilizações antigas. E apenas para deixar registrado, né, a parte geográfica da Ásia, uma parte mínima aqui, né, daria para se fazer um estudo tudo minucioso da Ásia, mas o que é suficiente nós entendermos é que a mesma monotonia que se enxerga na civilização asiática e o seu excesso em tudo, né? Tudo na Ásia é exagerado, tanto em seu povo, como nós enxergamos também no seu aspecto geográfico, que é bastante curioso. A Ásia vai estar ali mais ou menos, isso varia muito, viu pessoal? Na época do Cantu era uma coisa, hoje é outra, mas se nós considerarmos em longitude, né, distância ao paralelo de Greenwich, né, nós sabemos que essa distância asiática, né, ela chega a atingir ali até 170, 172, né, aqui eles colocam, de 25 a 172 é o grau de longitude. De latitude, mais ou menos entre 10 e 70, isso varia um pouco, né? Nós sabemos que a Ásia tem enormes cordilheiras e montanhas, desde os montes Urais, que fazem a divisão ali com a Rússia, que é uma questão muito complicada, se a Rússia é asiática, se a Rússia é europeia, e na verdade nem a Rússia sabe, tá? E nós vamos considerar ali que a Rússia está na fronteira ali. Então os montes Urais, né? E abaixo ali você teria o Taurus, né? Vai para Armênia, hoje seria Armênia, né? Na época do Cantu, sul da Turquia. Os montes Altai, que estão acima do Mar Cáspio, que no Mar Cáspio, se você for ver, é um enorme lago, né? Gigantesco mesmo, de água mais salgada. Muitos lagos betuminosos, como a Bíblia cita em várias passagens, né? Depois, o enorme platô, um enorme deserto de Gobi. Depois que você sair dessas alturas imensas, você vai ver um deserto imenso também, né? O Genghis Khan fazia muita questão quando ele contava para o forasteiro, né? Perguntava para o forasteiro o que você viu até chegar aqui, né? E o forasteiro dizia, esse enorme deserto, que era imenso mesmo, né? E era grande dificuldade, por exemplo, para se chegar na China, né? As civilizações chinesas, japonesas, elas vão ficar isoladas tanto tempo devido a essa diferença de paisagem tremenda, né? Uma hora você está em cadeias montanhosas de 5, 6 mil metros, até 8 mil lá no Himalaia, e do nada vem um enorme platô de um deserto imenso. Isso distancia enormes regiões, né? Rios também imensos, na Sibéria, que vão desaguar lá em cima no mar glacial. Na China, né, Rio Amarelo, Yangtze, extensões absurdas, 4, 5 mil quilômetros. Então você nota o mesmo exagero que você vai ver nos costumes e a monotonia dessa paisagem, né?
elas têm uma profunda relação, é como se estivesse impregnado no seu povo, né? E das principais línguas da Ásia, que também são imensas, nós estamos falando de hoje em dia 4 bilhões de pessoas, mais ou menos, tá? Ainda havia esquecido o Rio Ganges, toda aquela na região da Índia ali, Tigre, Eufrates, né? Mas além disso, tem uma quantidade enorme de línguas e dialetos. Então, assim, na época do Cantu, eles dividiram em 7 grandes famílias, que eu acho que conseguiria representar bem essa divisão sem nos perdermos tanto, né? Nos dialetos diferentes. Então, desses troncos principais estariam ali as principais ramificações. Então, eles dividiram em semítico, que está compreendido, por exemplo, ali dentro, né? O hebreu e o árabe, o siríaco também, tá? E caucásica, que seria Armênia e Geórgia, pérsico, e no caso pérsico aqui, o Cantu coloca, além do persa, a língua curda, por exemplo, né? Os curdos hoje são povos que sofrem demais, que não conseguem ter um reconhecimento do seu território, tá? As línguas indianas, que o sânscrito será a principal, mas enormes dialetos, Indostã, bengalense. Então, a divisão é considerar em indianas. Aquelas línguas que se considerava além Ganges, era assim a expressão que se utilizava, hoje eu acho que ela já deveria ser revista, né? Que são a coreana, a japonesa, tibetana. As línguas tártaras, o turco, por exemplo, mongólica. E as línguas siberianas, que são muito recentes, as capacidades dos tradutores, dos gramáticos, conseguirem entender e publicar esses livros para os estudos, né, da civilização ocidental, que acho que talvez seja a língua que nós estamos mais afastados de alguém ter domínio, que são as línguas siberianas, que naquela região também a presença de enormes dialetos. Então nós temos essas 7 divisões, né? Semíticas, caucásicas, pérsicas, indianas, além Ganges, tártaras e siberianas. É claro que nós poderíamos, dentro de cada uma, por exemplo, se nós formos lá nas línguas semíticas, estudarmos a diferença dos árabes, né? Dentro da língua árabe houve enormes línguas diferentes, houve enormes, que não posso nem se falar dialetos, que eram línguas mesmo, tá? E só uma sobreviveu. Da mesma forma, no caso hebraico, né? Que eles ficaram proibidos de usar o hebraico durante a Babilônia. Depois ele reaparece no século XII, mas é chamada forma rabínica. Depois ele retorna já no final do século XIX de uma outra forma. Então você poderia fazer os estudos de cada língua dessa, né, no tempo, mas eu acho que ficaria muito exagerado aqui só por essa introdução. Então nós dividimos essas 7 famílias, acaba sendo um caminho de fácil orientação para os nossos estudos, né, básicos. E depois o Cantu já vai entrar na formação então das primeiras monarquias, sempre nesse destaque entre o caçador e o coletor. Então alguém se destaca como um caçador, como alguém capaz de ir além apenas do abastecimento e da administração local, e conseguir mais territórios, conseguir mais espaço, ou seja, se destacar, né? O primeiro nome que nós temos é Nimrod, ou Nerod, como aparece às vezes separado. Então a humanidade ela já dá um passo
para o que no futuro, né, se constituirá suas teorias imperialistas, né? Ou seja, é mais ou menos aquela visão mongólica que eles tinham do mundo, né? Os mongóis, eles definiam o mundo como o que é nosso, a nossa região, e o resto que ainda não é nosso. Então, o Eric Fögelen, né, chama muita atenção disso, que é uma cosmovisão, primeira cosmovisão humana, da sociedade humana, que escapa apenas do sustento da tribo. Ou seja, está querendo, os problemas da tribo, eles não são mais resolvidos localmente, né? E eles necessitam de um crescimento, de um espaço maior, né? Seja por problemas de alimentação, seja por também cobiça, seja por querer expandir a população, o crescimento demasiado da população, né? Essas formações de colônias, elas vão ter início, essa forma, na Ásia, tá? Depois isso vai ser transplantado para a Europa. E na Ásia irão surgir aquilo que no próximo vídeo nós vamos falar, são as primeiras monarquias. Vem dali a ideia, ainda que bem exagerada, como tudo na Ásia, tá? Um despotismo exagerado, um luxo exagerado, muita poligamia, mas é uma primeira forma de relação entre o homem e a sua cosmovisão, não mais preso só à sua subsistência, mas com capacidade de prover e de perseverar a sua descendência por mais tempo. O homem deixa nesse momento a sua opção pela subsistência local e de seus familiares, né? Sua relação simples doméstica. Daí a passagem do coletor para o caçador, e procura, além da sua administração, do seu racionamento, uma primeira forma de estabelecer um contato além daquilo que ele conhece. E claro que isso será conflitivo e aumentará em muito o número de guerras, mas ao longo do prazo, né, vai provocar todo o desenvolvimento de civilização, que graças a isso nós estamos aqui, né? Então, aquele que não arrisca não poderá lograr, né, os seus êxitos, né? Quem quer viver apenas no conforto e na passividade do banal não encontrará então esse caminho para o futuro, essa esperança para o futuro, né? Então só fica essa pequena aula, só para vocês terem uma pequena noção aí das 7 famílias de línguas asiáticas, uma base da sua geografia e sua latitude, sua longitude, que eu acho que isso é o fundamental para se iniciar o estudo da Ásia, né? Se aventurarmos muito em clima, esse tipo de coisa, pode sair muito do nosso destino aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.